Começando mais um Papo Astral, hoje com essa olha só, virginiana com a lua, gente, em touro, palestrante internacional, mentora de storytelling, sabe? Super renomada. Gente, ela tem um livro incrível que já vou mostrar para vocês aqui. Uma pessoa que eu admiro muito. No mapa dela, inclusive, já diz essa coisa que ela tem de palestras internacionais, de tanto conhecimento. Lília Bertin. Obrigada. Olha, eu tô muito feliz de você estar aqui. Eu acho que assim, a gente já se conhece. Já tem o quê? Uns 5 anos que a gente eu faço o mapa por aí? Por aí. Não tem, cara? É minha vida antes do Ricardinho e depois. Cara, eu fico feliz demais. E é engraçado, Li. Olha só como é que é a situação da vida, né? Há um tempo lá atrás eu fiz seu mapa e aí teve esse crescimento seu. E agora, ano que vem, eu vou passar por um divisor de águas na minha vida, que eu tava te falando aqui há pouco, né? É uma coisa que, assim, me fascina no coração e que você é foda. E que, com certeza, eu vou aprender muito contigo. Quer dar palestra, quer estar na frente de um monte de gente. Li, você não tem noção o desejo que eu tenho de fazer isso. Mas, experiência nenhuma até agora. Mas você tem mais importante, conteúdo. Porque você pode ter todas as técnicas do mundo, de oratória, de público, de palco, mas se você não tiver conteúdo, já era. Então, o conteúdo é a parte, assim, eu digo que é 50-50. Você tem que ter o conteúdo e uma boa apresentação, né? Uma conexão com o público. Isso você vai tirar de letra. Cara, você já nasceu palestrante. E eu vou falar uma coisa do fundo do coração. Eu vou amar, sério mesmo, do fundo do coração. Eu vou amar no dia que eu estiver fazendo a palestra e no finalzinho, eu vou procurar você, vou olhar no seu olho e falar, e aí, o que você achou? Deu certo. Porque eu vou te falar, porque o seu feedback vai ser importante pra mim. Porque uma coisa é você ouvir, sei lá, da minha mãe. Agora, outra coisa é você ouvir de alguém que, assim, que tem uma noção muito boa. Você ser palestrante é você ser um porta-voz. E porta-voz de um assunto importante. E esse assunto tem que ser algo tão prioritário na sua vida que você tem que quase sentir dono do assunto. E você se sente dono, né, do que você faz, do que você fala, você estuda muito, você tem propriedade. O resto você tira de letra. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, ter uma filosofia, né? Assim, eu sempre fui muito teísta, né? Desde cedo, né? Em algumas religiões, de ler bastante a Bíblia, algumas outras escrituras, né? Que eu já li. E eu lembro que teve uma escola filosófica que eu ia, que era a Provida. Aí ele falava bem assim, existe uma diferença muito grande, né? De você começar a aprender o conhecimento e ser o conhecimento. Porque quando você começa a aprender o conhecimento, você começa a imitar, você começa a repetir, virar tipo como se fosse um papagaio. Agora, quando você começa a ser o conhecimento, você mostra o conhecimento por várias estradas. Então, você começa é como se você entende o conhecimento 360. Então, a pessoa daqui não entendeu, enxergar o prisma, aí você chega um pouquinho, o outro aqui, aí você... Então, é como se você não fica mais igual um papagaio, tipo assim, fazendo frases prontas, você consegue contextualizar. Então, assim, eu acho que, assim, o conhecimento é uma coisa que ela é uma dádiva, sabia? É uma dádiva, é libertador. E Jesus já dizia, né? A verdade vos libertará. E assim... Ai, me fala desse livro, cara, que inclusive... Você sabia que até hoje você me deu esse livro em 2022, na primeira imersão, não foi que eu fiz? Foi. Você me deu esse livro, autografou e até hoje tá lá em casa, sabia? Na mesinha lá de casa. Eu falei, bom... Na frente de todo mundo vê o seu livro. O pessoal gosta. Esse é o segundo livro, eu tenho um primeiro livro... Por falar em conhecimento, só fazendo um gancho, no meu primeiro livro, que é o best-seller, eu falo sobre a síndrome do IEJS. IEJS. E tem a ver com o conhecimento, porque com a internet, as pessoas têm a impressão que sabem sobre tudo. A internet hoje... Não, e quanto mais agora com a inteligência artificial. Nem sabe tudo. Viraram mestres da sabedoria divina. E daí não tem profundidade. E essa síndrome diz o seguinte, isso eu já sabia. Porque as pessoas, no geral, acham que sabem sobre tudo. Só que elas sabem de uma maneira muito superficial. Por isso que o que você disse é tão importante e merece essa atenção. Profundidade, entender sobre o assunto, conhecer, estudar sempre. E esse segundo livro foi depois de um mapa que você fez para mim. Esse que você escreveu em Dubai?
Exatamente, comecei Olha a escrever isso, em Dubai. E depois que eu entendi por que eu tinha ido para Dubai, fiquei presa lá 10 dias. Queria matar o Ricardinho Queria no início. matar você. Se eu vejo esse astrólogo, eu mato ele agora esganado. Sim, ele me manda para Dubai. Mas aí que eu fui entender o porquê. Nesses 10 dias que eu fiquei com Covid, que lá você fica literalmente em prisão domiciliar, porque você não pode sair, a janela do quarto não abre, a porta, quando você abre, toca uma campainha. Ou seja, você Que fica é isso, sob cara? vigilância. Sim, as coisas funcionam. E quando eu voltei, eu recebi um convite para palestrar fora do Brasil, e onde era? Em Dubai. E eu falei, eu não vou de jeito nenhum. Só que eu resolvi repensar e aceitei ir para lá, só que fui já com o meu livro para lançar o livro lá. Então, ele começou a ser escrito lá e no ano seguinte eu fui para lá para lançar o livro num evento, que foi um evento muito legal de brasileiros. E daí que eu entendi o seu propósito no meu mapa ali, me mandando passar meu aniversário em Dubai. Porque até então eu falava, não, o Ricardinho errou em alguma coisa. Eu vou matar ele. E foi muito legal. É um livro que teve bastante sucesso, que as pessoas se conectam muito com o tema, né? Minha Idade Não Me Define. E tem a ver... Eu acho assim, vou até mostrar aqui o livro dela aqui, gente, ó. Aqui, ó. Minha Idade Não Me Define, sabe? Este livro para todas as pessoas que querem realizar sonhos independentemente da idade cronológica é uma voz contra preconceito. Aqui, ó. Lília Bertin. Hoje, a gente até conversa aqui muito num podcast, por exemplo, sobre essa questão relacionada à idade. Eu tenho 43 anos. Teoricamente, assim, eu tô meio que bebê. O que eu vejo, Li? Quando eu tinha 10 anos, as mulheres chegavam aos 30, elas estavam de titia. Chegava aos 40, era coroa. 60 anos, tanto homem quanto mulher, já tava com o pé na cova, prestes a morrer. 80, já tava com curandeiro. E 100 anos ia pro Fantástico. Não era isso, há uns 30 anos atrás? Então, hoje, por exemplo, você vê mulheres com 60, 70... Eu tava no carnaval esse ano, eu vi o Bel Marques, com 72 anos, cantando num trio elétrico durante 6, 8 horas. Nem Mato Grosso. Então, exato. Então, o que eu vejo hoje, cara? Essa questão da idade não me define, sabe? Diante das coisas que eu vejo hoje no mundo, por exemplo, você pega homem hoje com 50, 60 anos, parece que tem 40. Isso. Sabe? Exato. Você pega mulheres hoje com 60 anos, 70 anos, parece que tem 50, 40. Então, hoje mudou. Eu sou muito agradecido por viver numa era assim que a medicina está avançando muito, a estética está melhorando muito, a qualidade como eles estão cuidando da nossa pele. E eu acho que também a gente está com mais consciência de beber mais água, se alimentar melhor. Eu acho que ninguém hoje brinca mais com a saúde. Tipo assim, todo mundo busca fazer alguma atividade física, que seja uma caminhada, algum hobby. Por quê? Porque vê a necessidade de você ter um corpo saudável com o passar do tempo. E o que eu vejo, por exemplo, um livro como esse, eu acredito muito por exemplo, nessa parte da astrologia, que tudo nosso está escrito, né? Às vezes eu falo para algumas pessoas, cara, você vai ter muita grana, pô, você vai ser uma pessoa muito importante na carreira. Aí a pessoa às vezes está com 40, 50, a pessoa fala, Muri, deixa eu te falar, você errou, Muri. Tipo assim, porra, hoje eu nunca passei, sei lá, eu já cheguei uma mulher uma vez pra mim e falou assim, Muri, eu nunca cheguei a passar de 10 mil reais por mês de faturamento. Você tá falando que eu vou ficar rica? Tipo assim, a mulher tinha uns 40 e poucos anos. Como se o mundo acabasse ali. E aí você pega, por exemplo, histórias daquele Jason Bezos, sei lá, que é o dono da Amazon. Jeff Bezos. Jeff Bezos. Aí você pega aquele Crocs, que é o cara que montou o McDonald's. Você pega tantos outros. Aí Alibaba, né? Tantas pessoas que, tipo assim, com 40 era pobre, era classe média. Eram pessoas que sobreviviam, não viviam, sobreviviam. Tipo assim, vivia para receber, pagar seu aluguel, pagar suas contas. É uma mudança de chave. E 10 anos depois o cara ficou bilionário. É isso mesmo. Tipo assim, com jato, com helicóptero, com abundância financeira absurda. Poderia comprar o que ele quisesse. A sabedoria ajuda muito nisso. Sim. Porque em determinada fase, eu adoraria, se eu tivesse 20 anos com a sabedoria que eu tenho hoje. Mas você precisa envelhecer para ter sabedoria. Esse é o preço da idade. É o preço da idade. E nem sempre quem envelhece ainda consegue ter sabedoria. E tem pessoas que são muito jovens e já são sábias também. Sim, sim. Ou seja, às vezes você quer começar a fazer um projeto com 18 anos, as pessoas falam, não, é muito cedo para você. Mas, cara, tem pessoas com 18 anos que estão voando. E a idade não pode ser um parâmetro para você dar certo ou não dar certo.
Mas é a sua mente, seu posicionamento. E eu quis mexer cutucar essas feridas. Porque Cara, eu achei esse livro fantástico, sabia? o preconceito realmente, ele bloqueia as pessoas. Sim. E é incrível, porque pessoas com 50 anos acham que elas já estão na fase de se aposentar, de tirar o pé. Eu tenho 58 anos e eu só penso em acelerar, sabe? Eu não me vejo tirando o pé ou deixando de fazer minhas palestras, meus cursos antes de 80 anos. Eu acho que a vida toda eu vou trabalhar, porque isso me traz muito prazer, me traz alegria. Eu vou renovando minhas sinapses neurais, eu vou crescendo meu portfólio, eu vou saboreando mais a vida. Então, por que eu vou parar? Agora, aí a gente vai falando sobre algumas questões ligadas à história também. Porque quando o Bismarck criou a aposentadoria, sabe qual era a média, a perspectiva de vida das pessoas? Era em média 43 anos, que é o que você falou. Uma pessoa de 30 já era uma senhora, 43 já estava com o pé na cova. Então, quer dizer, quando eles fizeram naquela época a aposentadoria com 50, era assim, você na verdade vai morrer antes de se aposentar, né? Foi por isso que eles criaram. E a aposentadoria foi criada por Bismarck naquela época. E a data de aposentadoria era de 73. E a expectativa média de vida era de 43. Quantas pessoas iam conseguir se aposentar, você acha? 1%, 10%, 5%. Olha que loucura. Era um sonho, né? Agora... E você ia pagando a previdência... Pra quê? Pra encher o dinheiro do governo. Exatamente. Agora, vamos trazer isso para a atualidade. Aí quebrou o governo. Quebrou o governo. Todos que estão nessa linha, porque as pessoas estão se aposentando aos 50, 60, só que elas vão viver 80. A expectativa média, a última que foi medida, estava por volta de 73 anos. Quer dizer, de 43 passou para 70, quase que dobrou. A gente está quase vivendo duas gerações em uma. Duas gerações em uma. Olha só, cara. E mais um aspecto interessante. Dobrou a expectativa de vida e parece que o tempo diminuiu. Porque o tempo está muito veloz. Então, mas eu acho que essa parada da tecnologia, da globalização, os acessos. Então, eu acho que hoje o acesso a tanta informação está tão avassaladora que se a gente não tiver um filtro no que a gente escuta e no que a gente vê, nós estamos lascados. E sabe por que isso acontece? Porque anestesia a sua mente. Enquanto você está na tela, você está anestesiado. E quando você acorda, já passou 1 hora, já passou 1h30, 2 horas. Exato. Então, a sensação é de que o tempo está diminuindo, ou que o tempo está mais veloz. Mas é que nós estamos nos anestesiando. São muitas questões ligadas à saúde pública que a gente vai ter que pensar, porque as pessoas estão tendo menos filhos. Se eu estou vivendo mais, estou tendo menos filhos, quem vai cuidar de mim no futuro? E você sabe que quem tem uma pesquisa que uma vez eu li, sabe quem está acelerando isso aí no mundo? Os muçulmanos. Enquanto nós, ocidentais, europeus... e etc, estão tendo uma média de 1 a 2, né, filho? No máximo 3 por família, mas na média é 1 a 2, né? E tem maioria não tá tendo nem filho. A minha cota tá feita, 2. 2, pronto. Enquanto os muçulmanos estão metendo 6 crianças, 6 a 8 crianças por família, por casal no mundo. Então, assim... Isso vai ser um diferencial competitivo. Vai. E aí estavam fazendo eu vi uma simulação, até quem me mostrou foi um amigo meu, o Thiago Pereira, que em 2050, praticamente 70% da população mundial vai ser muçulmano. Você sabia disso? Não. Em 2050. Agora, o que a gente vê é que a base da pirâmide, que era muito... A pirâmide era efetivamente uma pirâmide, a pirâmide da longevidade. Então, no topo, as pessoas que iam até bem, assim, 100 anos, 80 anos, 90 anos, e a base muito longa. Agora, a base está ficando estreita, porque as pessoas estão tendo menos filhos, e o mundo está envelhecendo. Ou seja, está invertendo a pirâmide. Por isso que vai virar uma questão de saúde pública, porque nós não estamos preparados. Primeiro, se nós vamos viver mais, nós vamos precisar de mais dinheiro para viver mais. E da média vida para o fim da vida, do médio, 50, 60 anos, até o fim da sua vida, é a época mais cara da sua vida.
E nós não estamos nos preparando financeiramente para isso. Então, é uma Nunca tinha minoria. parado pra pensar nisso, sabia? É uma minoria da população que pensa nisso. E menos produtiva fisicamente também. Menos produtiva. Menos energia, né? Menos energia. Agora, se eu tô pensando em me aposentar aos 60 anos, a pergunta que eu quero deixar é a seguinte: será que eu vou ter, primeiro, independência financeira para me manter até quando eu vou viver? Porque eu, antes dos 100, não vou embora. Já fiz acordo lá com o Papai do Céu. Não falo tchau assim com a mão alta. Então, assim, até os 100 eu tenho que me preparar. E a independência de ir e vir. Será que eu tô cuidando da minha saúde para isso? Assim, eu, particularmente, eu não como açúcar há quase 1 ano, eu não como farinha, glúten há mais de 6 anos, eu não tomo refrigerante há mais de 15 anos. Eu venho fazendo alguns ajustes porque eu quero viver muito. Agora, a gente tem que pensar isso. É viver, mas viver como? Com independência, com qualidade de vida, tendo ali o mínimo necessário para que você tenha uma vida boa, digna. Boa. Isso é interessante, sabia? Porque hoje a gente vê realmente a galera envelhecendo mais, a tecnologia, a medicina crescendo de uma forma absurda e as pessoas, a grande maioria, não se prepara para a fase mais cara da vida, né? Eu nunca tinha parado para pensar a fase mais cara da vida. Ou seja, aqui foi vamos dizer assim... Eu achei muito legal. Foi um alerta. Incrível, cara, essa minha idade não define. E dizer assim, não parem. Continuem, né? Porque máquina parada enferruja. É verdade. Nenhuma máquina parada é bom. É verdade. Você imagina o nosso cérebro, a capacidade que a gente tem para fazer tantas coisas. E tem uma galera do deixa disso. Não, mas eu já trabalhei demais, mas eu já fiz... Você não está entendendo, eu já fiz tanta coisa. Mas então faça um trabalho voluntário. Boa. Para exatamente ir pegando, né? Li, agora vamos contar um pouquinho mais da sua história para a galera começar a te conhecer melhor. É storytelling que você falou? São histórias que vendem. Então me conta um pouquinho mais sobre isso, assim, que você está se tornando um especialista nisso, em storytelling. Eu não sabia que eu era especialista. É interessante isso, porque a gente faz o que faz e não se dá conta de que o que a gente faz é diferente. Boa. Existe o storytelling. Até as pessoas perceberem. Até alguém falar, e é isso que você faz é diferente. Legal. E quando me falaram isso, eu falei, é mesmo? Porque eu sempre fui uma contadora de histórias, por isso que eu gosto de escrever, por isso que eu tenho 2 livros. E por isso você é palestrante. Exato, eu gosto de contar histórias. Eu venho para São Paulo, eu adoro pegar metrô, eu adoro andar na Paulista para ver as pessoas se movimentando, para ver como é a diferença entre uma pessoa e outra. Eu gosto das tribos diferentes. E daí você tem muitas histórias. E um dia me falaram, é interessante porque quando você começa a contar a história dos vinhos, a gente quer comprar. Porque eu não falo assim, compra esse vinho porque a uva é boa. Eu falo, você precisa ver, esse vinho, ele descansa ao som de música clássica. Porque lá na vinícola, as moléculas... Então eu começo a contar histórias e as pessoas compram a garrafa pelas minhas histórias. E isso sempre foi assim. Para quem não sabe, eu venho de uma empresa de distribuição de bebidas e lojas de vinhos e tal. E foi aí que eu aprendi a contar histórias. E o storytelling, ele tem a jornada do herói, que foi criado por Campbell, que é lá o herói de 1000 faces. Quem não leu, leia. O storytelling todo mundo conhece. Então, é o herói que ele vai lá e ele vai lutando, e daí ele consegue vencer aquele obstáculo, e daí ele volta para contar que deu certo. Mas o que acontece? Eu falava assim, nossa, na minha vida não deu... Eu não tenho nenhuma tragédia para contar. Então, eu acho que para mim não vai dar certo ser palestrante. Porque as pessoas falam, porque eu fali, e depois eu cresci, e depois eu virei o jogo. Eu não tinha, eu sou aquela ecologicamente correta. Você vê isso no meu mapa. Eu sou certinha, eu gosto de estudar, eu gosto de fazer as coisas certas. Eu não sou uma pessoa de altos e baixos. Eu gosto de trilhar o caminho correto. Mas adorava contar histórias. E daí eu falei, então por que a gente não usa o storytelling, que são histórias interessantes, que não necessariamente você precisa ter um herói que sofreu e que se superou, mas que são histórias que conectam com o público. E eu descobri que isso vende, e vende sem vender.
Você não precisa ter aquela pecha de vendedor chato, fala, compra isso, Ricardinho, compra isso porque isso é bom, isso aqui é assim. Não, eu vou contar uma história. Sabe, Ricardo, como é feita essa xícara? Cara, eu visitei a fábrica e tem um pessoal... E começa a contar histórias. E tem muitas pessoas que acham que a vida delas não tem boas histórias. Todo mundo tem histórias incríveis, né? Só não percebeu ainda. E eu, como mentora, eu pego alguma coisa da tua história e falo, Ricardo, você já pensou em fazer isso dessa forma? Por quê? Porque eu tenho 30 anos de empresária. Então, eu crio estratégias com a sua história. É muito legal isso, cara. E realmente você para pensar, por exemplo, hoje nas redes sociais, porque hoje praticamente o quê? Mais de 50% do dinheiro hoje no mundo está no digital, né? Isso. Então, aí você vê, por exemplo, muitas empresas hoje, eles usam muito essa questão do storytelling, mas você vê que o storytelling, né, que é essa questão de você contar uma história, um enredo. O que o Carlinhos Maia cresceu muito? Enredo. Enredo. Ele praticamente ele é um diretor, um cinegrafista, um gerente, ele é um visionário. Ele pega numa parede de celular, ele conta faz uma novela. E qual que é a coisa interessante? Você atrai o público e quando você tem a atenção do público, você vende sem vender. Vende sem vender. Quem começou muito assim também, que foi um fenômeno nos Estados Unidos, foi aquela família Kardashian. Eles fizeram storytelling também. Que eles eles chegaram, acho que uns 10, 20 anos atrás, não sei. Dizem que eles não eram tão ricos quanto são hoje. Eles já eram, assim, razoavelmente bem de vida, mas nada, tipo assim, não tinha nem 5% que é hoje. E começou a fazer um reality show da vida deles. Da família e tudo. E aí, meio que eu acho que o Carlinhos Maia, ele já tinha meio que esse dom. Não sei se ele se baseou nisso ou se foi coisa da intuição dele mesmo. Mas eu acho que o storytelling hoje é algo que você falou, né? A pessoa se encanta, porque a pessoa se faz... O que gera a conexão? Dor ou prazer? É você se enxergar na história do outro. Enxergar é por meio de alguns gatilhos que despertam em você a conexão. Mas esses gatilhos, essa despertar da conexão, aonde está essa linha que vai te conectar, por exemplo, a quem está te escutando? A comunicação. Sim. Então, a comunicação que gera essa conexão, você começando ali o tempo todo, gente, eu acordei hoje, olha, eu vi um lugar assim, e eu me lembrei da minha infância, porque quando eu vi esse lugar acontecer determinada coisa, e, gente, olha que incrível, fui almoçar e aconteceu a mesma coisa. Aí a pessoa começa, aí vamos supor que seu story não tem tanta gente nesse momento, sei lá, tenha 10 pessoas vendo, só que aquelas 10 pessoas vão começar a te ver todo dia. Aí daqui a um mês... Não é mais 10, é 20. Mas tem Daqui a um ano, é 10 mil, 100 mil pessoas. Porque começaram a galera a se conectar através da comunicação. Essas storytelling. Selling, quer dizer, né? E às vezes tem alguns mentorandos que ele falam, mas eu não quero mostrar minha vida. Não precisa mostrar sua vida. Vamos narrar um contexto. Eu não quero ficar... Porque tem muito disso também. A internet, por outro lado, ela criou um estigma de que você tem que mostrar a casa, o carro, o iate, ou não sei o quê, pra você vender. Isso é muito da galera do mercado digital de Mas venda. a gente sabe que o povo tá cansado disso. Tá. E o mais engraçado... Não cola mais isso. Não cola. E o mais engraçado ali, que esses dias eu tava ouvindo, até de um cara, eu acho que é o tio Yuli, sei lá, da internet, tem uns caras assim que eu venho acompanhando ultimamente. Ele falou assim, cara, se você quer vender pra pobre ou pra classe média, você tem que mostrar relógio, tem que mostrar carro. Aí vai vender. Agora, se você quer vender pra gente rica, aí são outras coisas que você tem que mostrar. Exatamente. Você tem que se ficar mais refinado, porque mostrar só relógio, mostrar só carro, gente rica não vai comprar seu produto. Primeiro, entendeu? que rico não precisa mostrar que é rico. Ele já está acostumado com o padrão de vida. Então, bater o olho, já sabe. E as pessoas que realmente têm dinheiro são as mais low profile que existem. Os novos ricos é que são os chatos. Esse aqui parece que quer autoafirmar, né? E me conta, e você tem quanto tempo que você ministra palestras? Desde 2007. Então, nós já temos aí 13, 14, 17 anos, mais ou menos. Isso 17 anos. Indo para 18 anos. Profissionalmente, desde 2016. Que tem 8 anos. Isso, 8 anos. Mas eu sempre fui convidada para falar sobre... vamos falar aí como você fez tal coisa, por conta das empresas. Então, as pessoas me chamavam para... Mas sempre para contar uma história. Sempre. Vou te chamar de contadora de história. Você tinha que escrever um livro assim, contador... Tá saindo o terceiro livro, não vou dar spoiler. Eu tô curioso. Tá saindo. Tá no forno.
Mas é muito interessante, porque em 2016 eu prestei um concurso para palestrar no Japão. Esse concurso durou mais ou menos 1 ano e pouco. A gente tinha que cumprir várias etapas. E você chegou aí pro Japão? Sim, fui para o Japão a primeira vez que, por conta do concurso. 2 anos seguintes, 2 anos depois, eles me chamaram de novo. Para você palestrar lá. E daí eu fui não só palestrar, como fui ministrar cursos. Eu fiquei mais de 21 dias no Japão e fui dar palestra em churrascaria, em casa de show, em várias cidades do Japão, porque lá eles levam palestras nos lugares mais inóspitos. Lá não tem, assim, teatro. Essa coisa de auditório, todo organizadinho, com ar-condicionado, bilheteria, entrada, saída. E assim, eu fui palestrar para os Decassegues, que é a comunidade brasileira. E eles se reúnem onde dá, eles têm vontade de te escutar. Porque a gente leva o frescor do Brasil, que eles estão longe há tanto tempo, eles atravessaram o oceano, perderam contato com a gente. E eu vou falar sobre o quê? Sobre empreendedorismo, sobre você não ficar colocando a sua vida dentro de uma fábrica, que é o que eles fazem lá. Eles ganham dinheiro, mas eles se enfiam na fábrica, às vezes 14 horas dizem por dia. Um dos maiores índices de suicídio no mundo era o Japão. O Japão, você sabia que o japonês mesmo, assim, raiz, eles não aceitam, por exemplo, não passar em determinados concursos, provas. Então, quando o japonês, ele tem uma cultura de assim, o fracasso é o suicídio. É. Você já ouviu falar nisso? Já, inclusive, num dos meus isso, cursos... Né, ai, é até difícil de falar. Inclusive, eu nem sei se pode falar isso, né? Porque essa palavra não pode falar, né? Não Mas, pode. Enfim, aí você dá corta uma, dá um Num dos meus cursos, a gente conseguiu salvar uma pessoa. Desse negócio, né? É. Porque o japonês, ele tem muito essa coisa, né? Tem muito essa cabeça. Mas... foram momentos únicos, inesquecíveis. Eu tenho pessoas que me seguem no Japão, assim, diariamente. Meu aniversário, quando chega dia 5, porque meu aniversário é 6 de setembro. Quando chega dia 5, já começam as mensagens do Japão, porque lá já deu dia 6. Então, são os primeiros que me dão parabéns todos os anos. A galera do Japão. Eu fui pra televisão no Japão. É mesmo, cara? Pra rádio, pra programa aí de estrangeiros do Japão. Ou seja, eu fiz foi muito legal. Essas duas vezes que eu estive lá foram únicas e quero voltar. Que massa. E contando disso daí, quais países que você já palestrou além do Japão? Japão 2 vezes, 5 vezes nos Estados Unidos, Orlando, Portugal e Dubai. São os lugares que já palestrou já. Isso. E nos lugares assim que você já palestrou, contando com o Brasil também, qual foi o momento, teve algum dia assim, uma palestra que mexeu muito assim com você, que você falou, cara, independente de quantidade de plateia? A primeira que mexeu muito foi por conta do lugar. Aonde? Teatro Bradesco. Aqui no São Paulo? Quase 3.000 e tantas pessoas. Nossa. Aquele lugar E era você sozinha no palco? Mágico. Eu fui abrir um evento. Teatro Bradesco. Teatro Bradesco. Foi mágico. Porque assim, a hora que eu me vi naquele palco, é a sensação que você falou. Eu me enxergo num lugar... Eu me enxergava desde criança num lugar assim. E quando eu entrei naquele palco gigantesco, que eu olhei aquelas luzes, aquelas pessoas, realmente foi um momento mágico, porque o lugar era incrível. Depois, num teatro também, Belo Horizonte. Um teatro bem no centro da cidade, mas aí o evento foi um evento que me trouxe muita energia. Aquele dia eu estava assim, inspiradíssima. E foi incrível. E uma vez no Parque Tecnológico Sorocaba, eu já estive palestrando lá várias vezes, mas também foi uma noite especialmente mágica, que a gente reuniu lá, acho que quase 500 mulheres para comemorar a semana do mês da mulher, tal. Era uma semana importante e foi lindo. Então, assim, eu tenho muitos outros, mas é que esses 3 que me vêm à mente, assim, rapidamente. Cara, que mágico isso. E Li, por exemplo, como é que você se vê assim pro futuro? Tem algum projeto, alguma coisa assim que hoje bate muito no teu coração em fazer? Sim, a parte digital, que eu estou lançando minha mentoria digital. Então, esse era um projeto, até a gente conversava sobre essa mentoria é para ensinar as pessoas a palestrar? Não só palestrar, apresentações. Porque eu vejo, por exemplo, as pessoas precisam de um networking, às vezes elas têm uma oportunidade de falar 5 minutos e
desperdiçam um tempo precioso porque elas não sabem, como que eu vou me apresentar? O que eu falo primeiro? Como que eu coloco o que eu faço no contexto? Como que eu faço um pitch? Então, nem sempre a pessoa quer palco. E eu tenho mentorado também pessoas que têm, por exemplo, conteúdos técnicos. Então, eu vou falar sobre carro. Eu vou falar para minha diretoria sobre questões... Só que eu quero fazer uma apresentação muito legal, que mostre a minha qualidade, que mostre quem eu sou para os meus pares. Então, a gente ajuda essa pessoa a fazer, embora técnica, uma apresentação impactante. Boa. E dá para fazer isso. Que mágico, cara. Então, eu digo assim, você fazer uma boa apresentação não depende do número de pessoas que te assiste, mas de como você coloca a sua apresentação para que se torne inesquecível. É o tal da qualidade. Qualidade. Li, agora vamos dar uma olhadinha no seu mapa aqui? Oba! Vamos ver aqui Adoro! agora a gente chegou nos momentos finais. Aquele lá. Vamos dar uma olhadinha. Olha só ali, a casa 9, que é onde você tem o Sol em Virgem, você está no eixo ali 3-9, né? Que é o eixo do conhecimento, que é o eixo da filosofia, da faculdade, do exterior. Então, você tem o Mercúrio, Sol, Urano e o Plutão em Virgem na sua casa 6. Então, você foca muito no conhecimento. Você é vanguardista, revolucionário no conhecimento devido ao Urano. O Sol, você se conecta na tomada, você se coloca na tomada, você se energiza com o conhecimento, com o aprendizado. E você faz a maior mudança, a maior transformação da sua vida também está relacionada ao conhecimento, devido ao Plutão. E como a gente vai para o conhecimento básico, rotina, você tem o Quirón e tem o Saturno. O Quirón é onde você cura a sua ferida profunda da vida passada. Talvez na vida passada faltou, às vezes, você se voltar mais para o conhecimento básico. E o Saturno é onde você mais leva com seriedade. Então, observa que o eixo que você mais tem planetas é esse eixo do conhecimento. Então, eu acho que uma vez, quando você foi lá em casa, na imersão, acho que eu não sei, mas você lembra, mas eu comentei com você, eu falei, cara, por exemplo, se um dia eu subir na palestra com você, você tem uma grandeza, assim, mágica com esse relacionado conhecimento. Então, assim, é como se eu vou amar num dia, porque uma coisa é a pessoa ir muito pro gatilho mental, e muito para, digamos assim, para técnica. A outra coisa é a pessoa realmente ser. Isso. É a pessoa subir ali e a pessoa realmente está passando com profundidade aquele determinado conhecimento. Isso é o que é a sua natureza. O teu propósito é você ser mãe, devido à cabeça do dragão em Touro, na casa 5, que você ser muito rica. Mãe. Lua na casa 5, você se completa como mãe. Você tem muita sorte no teu casamento devido a Júpiter, tanto que você é casada há quantos anos, Li? 36. Você é um exemplo. Li, eu acho assim, seu terceiro livro já tá saindo, não tá? Tá. Posso dar uma sugestão pro quarto? Pode. Escreva sobre relacionamento. Escreva sobre a história sua. Aí você fala, Muri, mas... Cara, você pode ter certeza que você vai inspirar muitas pessoas como eu. Pessoas que, assim... eu tive muita sorte no meu lado financeiro na vida, eu tive muita sorte na minha profissão na minha vida, eu tive muita sorte de conhecer muitos países na minha vida, eu tive tantas sortes, mas até hoje ainda não tive sorte de encontrar uma parceira, uma amiga, uma companheira que pudesse construir uma família e ter meus filhos. Então, assim, vai ser legal, vai ser mágico você passar essa história para as pessoas e passar essa vivência sua, porque nos tempos de hoje, um casamento com quase 40 anos, 50 anos, é raro. É como se... Eu vou te falar uma coisa. Há 30 anos atrás, uma mulher chegava a 100 anos e ia pro Fantástico, não ia? Ia. Eu acho que hoje, uma pessoa casada com mais de 30 anos, 40 anos, tem que ir pro Fantástico. Olha, é verdade. Não é? Tem que ir pro Fantástico, porque... Eu falo que nós nos escolhemos diariamente, porque são escolhas que a gente faz. Não é uma tarefa... Eu falo que os desafios estão aí para serem superados. Mas, vou citar... Vinícius de Moraes, que seja eterno posto que é chame, que seja infinito enquanto dure. E assim, eu tenho certeza que o marido que você tá, não era o mesmo marido que você conheceu há 40 anos atrás. Não. Durante esses 40 anos, você deve ter casado umas 10 vezes com a mesma pessoa. Eu casei oficialmente 4. Com a mesma pessoa, né? Então... Porque a gente teve o nosso primeiro casamento, depois a gente teve 25 anos que a gente renovou os votos, daí a gente renovou os votos também em Las Vegas, e agora com 35, que foi boda de coral, a gente fez uma festa de renovação de votos, os meus netos foram os daminhos e os meus filhos foram os celebrantes. Olha que legal, cara. Então, a gente fez boda de coral com 35 anos, já fez 36, já passou boda de diamante é 50? Bodas, não, boda de ouro
Que é 50. 50, mas antes a gente ainda vai passar pela bodas de esmeralda, que são 40. Aí 40 bodas de esmeralda, e com 50 bodas de ouro. E diamante é o quê? Diamante, acho que são 60. 60 anos? Se não me falha a memória, são 60. Não, no tempo de hoje chegou boda de diamante, é galáctico já é transcendental. 75, né? 75? Não, e hoje 60? E 60? Olha, Não, dá boda, um de Google. boda de diamante, então, se é 75, meu amigo, então hoje é assim, Tá quase impossível. impossível, que a pessoa tem que casar com 20 e torcer pra chegar aos 100. Mas o problema não é chegar aos 100, é chegar aos 75. De casado. 75 de casado, é verdade. Então, assim, você tem muita Ela sorte. tem razão, 60 anos é diamante. É. 75 é alabastro ou brilhante. Tá vendo? Alabastro. Eu comprei quando eu fui agora no Egito, no mês passado, eu comprei essa Você comprou? mármore. Não é mármore, na verdade, é uma pedra, né? De alabastro. Alabastro. Uma pirâmide de alabastro, que eu sei que é uma pedra bem espiritual. Poderosa. Muito, eu tenho. Comprei 2. Então, vamos lá. Agora, diretor, coloca o mapa dela do ano de 2024. Esse mapa aí que é a sua essência. Então, a sua natureza é essa natureza de muito conhecimento, muito aprendizado, muita segurança pelo conhecimento. Você tendo passado seu aniversário em Lima, no Peru, esse ano, você jogou o Sol com Vênus na casa 10. Então, está sendo um ano de setembro para cá. Quer dizer, a gente está praticamente, 2 meses do seu ciclo, 2 né? meses. Você vai ver que, cara, a sua vida vai estourar. Então, esse processo que você está fazendo do mercado digital, você está fazendo no melhor momento ali. Que bom. Pode cair matando nisso, porque assim, vai virar muito. E tomara que depois você pega esse vídeo, quando eu te passar o link, passa pra galera escutar. Que, cara, você tá explodindo na carreira. Vendo de você, eu só digo assim, amém. Mas o sol na 10, você vai ver o tanto que você vai crescer. Não é assim, é uma ciência, sabe? Então, assim, você vai crescer muito. Então, ir mais a fundo da tua carreira, que você vai ver o crescimento que você vai dar exponencial esse momento. Você está com Júpiter e Marte na casa 7, como a casa 7 é a casa do casamento, mas também é a casa de parceria, sociedade. Então, você vai ter muita sorte nas suas sociedades, nas suas parcerias, nas suas uniões com o mercado digital. Tenho tido mesmo. Inclusive, por exemplo, a gente querendo fazer esse projeto ali em abril, sabendo desse Júpiter na casa 7, eu fico até mais confiante. Porque é como se você está com muita sorte em parcerias. Uhum. E com o teu marido você vai crescer mais ainda, vai melhorar mais ainda devido ao Júpiter. Urano na casa 6 está na hora de você mudar um pouco quem trabalha com você na rotina de vida, que seria seus funcionários diretos, não pessoas que trabalham na sua casa. Tá. Ou, Ricardinho, eu tenho uma terra, tenho uma fazenda. Não pessoas assim. Não pessoas que trabalham no lar. Pessoas que trabalham, por exemplo, com você em empresas. Certo. Então, provavelmente é um ano que você vai fazer algumas mudanças. Porque quando você vai para o mercado digital, normalmente não são funcionários, são parceiros. Né? Parceiros. Porque a partir do momento que a pessoa tem um percentual em cima do ganho, já não é funcionário. A pessoa já é como se fosse um sócio. Por mais que seja minoritário, enfim, mas é um sócio. Então, é pessoas que trabalham com você na sua rotina de vida, que essas pessoas provavelmente você vai fazer algumas mudanças inesperadas devido ao Urano. Aonde você mais está tendo paz é na sua casa, que são pessoas que trabalham no lar com você, Netuno na casa 4. E como você está com a Lua na casa 11, emocionalmente você está muito amorosa no seu ciclo social e no seu network. E você vai ter uma fase muito querida no seu network. E você está com Mercúrio em Leão na casa 9. Você está num poder de convencimento absurdo, principalmente para palestras, para você buscar o conhecimento, para você passar o conhecimento, devido ao Mercúrio que está em Leão na casa 9. Então, esse é o ano de você dar a win na tua carreira profissional. Agora, no ano que vem, qual lugar que você chutaria? Assim? Qual um país, assim, me fala 3 países ou locais no mundo Itália. que você não conhece ainda. Não, eu conheço. Tá, não, que você não conhece ainda, que você falasse assim, Ricardinho, morro de vontade de conhecer assim. São lugares lindos ou lugares, sei lá, que você desperte algum interesse seu, que você gostaria muito de conhecer. Fala 3, assim. Que eu gostaria de conhecer. Que você não foi ainda. Eu não fui ainda para Capadócia. Eu não fui ainda para Indonésia. Que me chama a atenção. Eu gosto de revisitar lugares. E alguns lugares que eu gostaria de visitar da Grécia, porque eu conheço uma parte só da Grécia. Eu queria conhecer uma outra parte. Boa. Então vamos lá, diretor. Coloca 2025. O lugar que ela... É o lugar incrível para ela passar o aniversário do ano que vem. Ai. Que será? Nova Zelândia. Nova Zelândia, eu conheço pouco.
Mas conheço. É? Aí conheço você pouco. pode passar em Queenstown, pode passar em Auckland, pode passar na Ilha Sul, na Ilha Norte. Eu tive lá em maio desse ano. Só que assim, eu fiquei muito curtinho, né? Eu fiquei 4 dias só. Então, eu só consegui ficar em Auckland. E aí, eu fui pra aquela cidadezinhas do Elfo, né? Dos Hobbits, quer dizer, Hobbit. E um vulcão que ainda tá meio que ativo, assim, que fica mais no norte. Eu não posso dizer que eu conheço, porque eu fiquei de passagem um dia lá só. Em porque Auckland eu tava indo pra Austrália. E o voo parava lá, então eu tive, assim, algumas horas, 6 horas. Então, não posso dizer que conheço. Então, pode ser uma opção. E o bom de Nova Zelândia é que ele é pit stop para várias outras cidades. Exato. Então, a Indonésia dá pra você ir. Exato. Eu fui pra Fiji. Exatamente. Eu parei ali pra ir pra Fiji, que foi mais 4 horas. Se eu não me engano, acho que Sydney são 3 horinhas, né? 3 horinhas, rapidinho. Indonésia eu não me recordo assim de memória, mas deve ser umas 4, 5 horas. Não deve ser muito longe, que tá ali perto também, né? Mas, enfim, você passando aniversário em Queenstown, aí você joga ali o Vênus e Leão na casa 10, né? O Sol na casa do conhecimento, Júpiter na casa 9 do conhecimento. Inclusive, na Nova Zelândia, né, vai ser um ano, digamos assim, de você se voltar muito assim para o network, muito para o conhecimento, sabe? Você vai colocar o Sagitário no teu ascendente, então vai ser uma fase fantástica na sua vida. Agora, peraí, agora que eu estava olhando, que eu fiz tão corrido, na verdade o Sol não ficou na casa 10, ficou na casa 11. Eu vou te falar aqui, rapaz, foi a primeira vez Quem sabe é a Itália. Peraí que agora não é Itália não, mas eu vou te falar aqui o lugar que deve ser, ó. Eu vou olhar aqui agora. Aqui é o seguinte, aqui é igual o Faustão. Quando errou, filho, ele conserta aqui. Conserta ao vivo. Conserta ao vivo aqui a cores aqui, cara. Porque ali, olhando ali agora, eu vi que o Sol não tá na 10, tá na 11. Falei, rapaz, olha isso. Pera aí que nós vamos consertar isso aqui agora. Manda aí. E, cara, pior que não fica. Olha só, aí, tá aí uma coisa legal. O que acontece? Eu acabei de olhar aqui, ó, o Tahiti, ó. Em cima do Tahiti tá Nova Zelândia, que aí o Sol fica na casa 9. Na casa 9, exatamente. Não está na casa 10. Então, aonde que o seu Sol no ano de 2025 está na casa 10? Entre Nova Zelândia e Auckland e Havaí. Não tem nenhum país ali, só tem ilhas pequenas. Então, tá naquela latitude ali, naquela linha. Então, você pega, por exemplo, tem a Austrália, logo no cantinho aqui tem Nova Zelândia. Aí, você subindo um pouquinho mais para a esquerda tá o Japão. Aí, você vindo um pouquinho mais para a direita, você encontra o Havaí. E embaixo do Havaí, você tem o Tahiti. Tá. Aí um pouquinho mais depois do Tahiti você vem para a Ilha de Páscoa e logo em sequência você chega no Chile. Então, a sua linha que está o Sol na casa 10 estará entre a Nova Zelândia e o Havaí. E a linha do Havaí e Tahiti, quer dizer, ficaria no oceano. Você vê a importância de, às vezes, passar o aniversário quando está com o Sol na 10? Então, o que seria interessante? Jogar o Sol na casa 2. A casa 2, depois deixa eu dar uma olhada aqui já agora. Aonde estaria o seu ano que vem o Sol na casa 2? Vamos pesquisar se tem um cruzeiro que passa lá no dia do seu aniversário. Ou isso, o diretor falou uma coisa aí interessante, às vezes pode ter um cruzeiro. Mas você vê como é que, por isso que às vezes a gente tem que aproveitar muito o lugar de passar o aniversário, porque às vezes acontece isso aí, é raro, mas às vezes acontece. Eu já vi porque muito. é quase um lugar indefinido. Exato. Ali, na verdade, tem algumas ilhazinhas, mas é umas ilhas que não tem, que você não para com avião comercial. Se você olhar no mapa, abrir o mapa, aí você vê algumas ilhazinhas. Bora tá ali? Não. Não, Bora tá pra lá, né? Bora é Tahiti. Bora é Papete, Tahiti, Moréia. Bora eu já fui. Então, é Tahiti. Aí, em cima do Tahiti, tá o Havaí. Entendeu? Inclusive, quando você foi na época, você foi pelo Santiago, não foi? Santiago... Chile, exatamente. Então, hoje você acredita que Bora, Tahiti, só tem voo que parte de Los Angeles? É mesmo? Por Deus, tem uma amiga minha que era para ir pro Tahiti esse ano, ela falou, eu falei, não, cara, eu ainda briguei com ela, eu falei, não, sua agência tá errada, porque tem voo, porque é mais perto de Santiago pro Tahiti isso. do que Los Angeles. Não, Muri, tinha um voo de Santiago pro Tahiti, mas cortaram esse voo. E depois você pega aqueles aviõezinhos lá que vai... papagaio, botijão de gás, tudo dentro... Gente, esse ano eu tenho um lugar que eu tava doido para desistir, mas não consegui. Mas é assim, eu vou mergulhar em Boné. Aí Boné é uma ilhazinha menor que tem do lado de Aruba e Curaçao. Aruba e Curaçao já é pequeno, né? Tem uma ilha menor ainda do que essa, que é o sonho dos essa ilha chamada Boné. Aí eu pego um voo de São Paulo para o Panamá, um avião comum, normal.
Do Panamá para Curaçao, também um avião aquele de 3-3. Aí quando chega de Curaçao para Boné, é aquele avião de 2-1. É aquele teco-teco. Cara... Quase um busão. Bicho, olha, eu vou te falar. E sabe aquele voo que assim, qualquer ar quente, qualquer ventinho a mais, ele treme todo? Ele treme, igualzinho esse de Bicho, Bora Bora. É horrível, cara, esse voo. Eu acho que é um voo de tipo 20 minutinhos. Mas olha, é pensa uma na emoção. agonia. É uma emoção. Não, é emoção. É pra subir, primeiro que pra subir, pra você pegar a altitude, é quase esses 20 minutos. Aí quando chega na altitude, começa a descer. Porque assim, demora muito pra subir. Pior que tinha... Eles colocam tanta gente dentro do avião e tanta coisa junto, porque os suprimentos têm que ir pelo avião. É. E o avião é pequeno. Eu falava, meu Deus, como é que esse avião vai subir com tanta coisa? E sobe, né? É. Deus ajuda. Então, eu vi o lugar pra você passar o seu aniversário do ano que vem. Você quer me mandar aqui? Não, posso mostrar aqui. Pra ganhar muito dinheiro. Olha a cidade que é. Eu acho que essa cidade tá na sua linha da vida, viu? Meu Deus, que cidade é? Aqui, ó, no canto... Aqui, ó. Eu não enxergo. Não enxerga? Não. Tá, eu vou tirar... Se eu tirar foto aqui, você vai ver. Porque eu não vou falar, não. Meu vou tirar... Deus. Meu Deus. Não, aqui, ó, Agora pera. eu tô... Não, eu vou mostrar aqui pra ela aqui, ó. Pronto, ó. Qual é esse lugar aqui? Lugar de referência. Bem aqui no meio, ó, em branquinho. Branquinho. Lugar de referência. Dubai. Dubai. Você não vai me mandar pra Dubai de novo. De novo, cara, de novo. E vai ser em Dubai, onde você vai bombar de ganhar dinheiro. Você sabe que eu quase cheguei a abrir uma empresa em Dubai, porque a gente foi para a Câmara do Comércio de Dubai e eles têm tantos incentivos, eles receberam a gente tão bem, o nosso grupo de palestrantes, todo o grupo, nós fomos recebidos lá. Eu falei, gente, que lugar incrível, como eles querem atrair as pessoas para lá, né? Mas acaba que não deu certo. Mas Dubai. Eu fui esse ano lá, eu achei, cara, uma cidade assim muito diferente. Estive em Dubai já 6 vezes. 7. 7 vezes. Porque toda vez que eu fui... China, você para em Dubai. Japão, você para em Dubai. 2009, a gente ganhou um prêmio de vendas, nós fomos para Dubai. Depois você falou para eu passar o aniversário, fui para Dubai. Ou seja, fui muitas vezes para Dubai. E ano que vem Dubai. E do outro... bora lá. Vamos nos organizar. Escreveu outro livro. Escreveu outro livro. Aí você fala sobre relacionamento. Ah lá. Só Aí você fala, voltando ao relacionamento. Tá bom, vou combinar com o Paulo isso. Mas, olha, Ali, foi um prazer imenso. Prazer é meu. Mas antes da gente terminar, eu gostaria, assim, todo mundo que eu recebo aqui, eu sempre falo pra pessoa falar uma reflexão, uma frase, o que você gostaria de passar para as pessoas, assim, o que você sente no teu coraçãozinho, sabe? Então, essa câmera ali é sua. Fique à vontade, assim, o que você gostaria de deixar, de passar para as pessoas? Uma frase final, assim, uma mensagem final. Olha, eu sou uma pessoa que, embora seja palestrante, às vezes eu sou sucinta. Que eu digo que a profundidade das palavras dizem mais do que as próprias palavras. Vou citar o Pequeno Príncipe. Tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. É verdade, cara. Então, faça coisas boas, seja uma pessoa boa, vive intensamente, cuide de você, cuide das pessoas que você ama, porque o universo entende essa nossa linguagem e nós recebemos, mesmo que a gente não queira, a gente recebe tudo de bom ou de não tão bom que a gente coloca no mundo, né? Então, lembra disso. Tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. Boa. Gratidão. Gostei muito, cara. E foi um prazer imenso. Obrigada. Imenso. E até terça-feira, semana que vem de manhã. É mesmo, a gente já... Até 11, 12, 13 de abril. De abril estaremos juntos. Se Deus permitir, estaremos juntos. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Gratidão, viu? Cara, é uma honra estar demais. com você sempre, meu querido também, amigo. Eu também. Eu amei, Li, amei. Você é uma amiga que eu amo muito e eu admiro muito a sua história e essa inteligência, esse jeito que você leva a vida. Muito mesmo. Gratidão. Obrigado por você ter vindo, viu? Valeu. Um beijo e dessa forma a gente acaba mais um capítulo para já ter mais ainda para vocês.